Meus irmãos, nós estamos iniciando uma série de reflexões que acontecerá aí em todo o mês de janeiro, chamada bugs. Se você for procurar bug na internet, você vai encontrar tradução, talvez você encontre tradução chamada insetos, baratas, que é uma tradução literal dessa palavra em inglês. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Vocês não imaginam como... Tá, fala com ele, ó. Acerta com ele. Se você procurar na internet, você vai encontrar lá baratas e tudo, mas o bug se tornou uma linguagem na tecnologia de defeito, de problema. Se você já corrigiu o seu aplicativo, às vezes diz lá nas correções ou atualizações do aplicativo, aparece correção de bugs. Bug é aquela coisa que está funcionando assim, ó. Quer dizer o quê? Que está bugado. Meu filho tem mania de pegar e dizer, pai, esse negócio aqui está bugado. Eu disse, bugado? O que é bugado? Bugado é com defeito, bugado é não funcionando da maneira como deveria. É travando, é precisando reiniciar toda hora. E quando a gente fala aqui de bugs, a gente quer nesse mês de janeiro falar sobre algumas coisas que fazem a nossa vida ficar bugada. Alguns bugs que nós precisamos tratar na nossa história, na nossa vida. Porque não adianta virar o ano e você fazer um papelzinho bonitinho e colocar lá os propósitos que você tem para fazer na sua vida em 2018. Você coloca lá emagrecer, você coloca lá ler a Bíblia todo esse ano, você coloca lá amar mais minha esposa, amar mais meu marido, passear com os meus filhos, sabe, juntar dinheiro, começar a fazer uma previdência. De nada adianta você sair estabelecendo propósitos se o teu sistema está bugado, ou se existem alguns bugs aí que não vão permitir com que esses propósitos, esses sonhos se transformem em realidade. Vai acabar não acontecendo. Por isso, começar o ano, eu pensei em fazer uma série chamada Propósitos. Eu disse, não vou falar de propósitos, não, porque propósitos as pessoas sabem fazer. O que elas têm dificuldade é de pegar aquele propósito e transformar ele numa realidade. É cumprir aquele propósito, é atingir aquele sonho, é tornar isso daí uma realidade. Percebem? Entendem? Então, a cada domingo, eu não pretendo abordar aqui todos os bugs. Eu vou trabalhar um por domingo, então não dá para falar tudo. Mas eu quero tratar alguns que está vindo aqui no meu coração, que está vindo na minha mente. E o bug de hoje é parar. Parar. Você para. É não continuar. É o mesmo bug, tá? É não terminar. É desistir. Alguém se identifica? Começa o ano, assume um propósito, e aí você vai e começa, mas você para. Você começa, mas você não continua. Você começa, mas você não termina aquilo que você começou. Você desiste no meio do caminho. E às vezes a pessoa fica sem conseguir realizar grandes coisas na vida porque parou demais. Existe poder em parar. E aí o que eu chamo o poder do não parar, ele é muito forte também. Faça uma coisa errada e não pare de fazer. Você vai destruir sua vida. Não é assim com os nossos vícios, os nossos traços de temperamento? Pegue uma coisa e não pare. Você vai ver o tamanho, o poder disso. Pegue uma coisa errada e não pare. Ao mesmo tempo, pegue uma coisa boa e não pare de fazer. É o que eu chamo de o poder do não parar.
É poderoso não parar. É poderoso se você não para de fazer uma coisa errada. O poder que isso tem de destruição na tua vida é tremendo. Se você não para de fazer uma coisa certa, quão poderoso isso também é. Tem uma música do Marcelo Genesi que ele diz: de tanto não parar, a gente chegou lá. De tanto não parar, a gente chegou lá. De tanto não parar, nós chegamos lá. Eu queria ler um texto com vocês, Gálatas 6, um texto muito conhecido. Um texto que geralmente é usado para poder advertir as pessoas, para dizer, olha, cuidado, de Deus não se zomba. Mas eu não queria dar ênfase nessa parte. O texto diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também. E não nos cansemos de fazer pois no tempo próprio colheremos. Se não, se você escolher uma coisa boa para fazer, e você ficar fazendo, o que diz? Se você não desanimar, você vai colher. O problema é que nós desanimamos. O problema é que nós paramos. E de tanto parar, você não chega lá. Fazendo o inverso na música do Genesi. De tanto parar, você não chega lá ou não chega a lugar algum. Isso é um dos bugs da vida de muitas pessoas. Está parando o tempo todo. Ele diz: aquele, se não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, e esse tempo próprio, ele é às vezes no tempo que a gente quer? Não. No tempo próprio, o que é que vai acontecer? Colheremos. Vírgula. Se não desanimarmos. Um outro texto que eu amo. Acompanha esse texto, me acompanha desde a minha adolescência. É 1 Coríntios 15, 58. Que ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O problema é que está muito difícil encontrar hoje em dia pessoas firmes e constantes. Está ficando mais difícil de encontrar essas pessoas. As pessoas estão parando. As pessoas estão desestimulando no meio do caminho. E de tanto parar, não chega lá. Está difícil de encontrar pessoas firmes e constantes. A constância, ela é algo assim que está faltando no mercado. E não é algo fácil, meus irmãos. Não é algo fácil. Isso não tem a ver com você ser metódico. Não confunda isso. Ser constante não significa ser metódico. Significa você colocar um propósito e você seguir. Eis diante de vocês alguém que é o oposto do metódico. Eu sou o cara oposto do metódico. Isso não significa que eu não seja constante. Eu sou constante, nem que seja fazendo a mesma coisa cada dia no horário diferente, mas faz todo dia. Que faça as coisas sem ser dentro de um planejamentozinho muito rígido, mas faz. Ser firme, ser constante. Parar é algo que deixa a sua vida bugada. Você começa, mas você não continua, você desiste. E aí tem uma fotozinha de internet que eu queria mostrar para vocês já viram? Nunca desista. E aí está o sapinho aí dentro da boca desse pássaro. E eu não sei se vocês estão percebendo quem está sofrendo. Dá para perceber quem está sofrendo? Quem está sofrendo? Hã? Os dois, né? Os dois estão sofrendo. Mas o sapinho está como aí? Vítima da vida, ó céus, ó vida, ó azar. Ele está agarrando ali, dizendo, olha, pode até me comer, mas vai passar mal. Ele podia dizer, não dá mais. Vou parar, perdi. Você que a Garça tenha chegado e disse, perdeu o Playboy. E ele olhou e disse assim, perdi não, Playboy. E agarra no pescoço. E continua. Não para porque está doendo. Não para porque está difícil. Não para porque algo ruim aconteceu, entende, irmãos? Não parar. Porque parar buga.
E aí eu pergunto, o que nos leva a desistir? O que nos leva a parar? Eu queria falar de duas coisas que nos levam a parar, e depois eu queria apresentar algumas coisas que levaram Neemias a não parar. Mas primeiro, o que nos leva a desistir? Eu separei aqui a cultura megabytes por segundo. É algo que nos faz desistir. Você sabe o que é isso daí? Megabytes por segundo. É a velocidade da internet. Qual é a velocidade da sua internet? 7 megabytes por segundo. Eu estou me sentindo cara agora, que eu instalei a internet lá em casa numa promoção de final de ano, que está com 70 megabytes por segundo. Eu estou me achando o cara mais rápido de flash. A gente está num mundo onde cada vez mais as coisas vão ficar mais rápidas. E isso é algo que nos leva a desistir. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. A cultura de que as coisas vão acontecer rápido leva você a parar. Porque você começa, e como não acontece o fruto rápido, o que é que você faz? Você para. Aí buga. A cultura do imediato, a cultura do rápido, a cultura do youtuber, que fica rico de um dia para o outro, que fica rico num vídeo, é muito rápido. E aí você olha a sua vida e parece que nada está acontecendo. Porque todo mundo está com a vida muito rápida e a sua está no slowly. Está em câmera lenta. Isso nos leva muitas vezes a pararmos. A querermos que as coisas sejam rápidas. Como é rápida os eletrônicos, a nossa internet. A gente quer assistir um vídeo, é tudo muito rápido, é tudo muito rápido. Eu já falei isso aqui várias vezes. Nós não somos treinados a esperar. Eu fui de uma geração que rebobinava fita para devolver em locadora. Eu sou de uma geração que voltava fita cassete na caneta Bic. Porque rebobinava mais rápido do que no aparelho e o aparelho gastava pilha. Então se você estava com um negocinho a pilha, você tirava a fita cassete, colocava fazia assim, ó. Colocava e dava o play, era mais rápido. Se você voltasse lá, você ainda, além de gastar a pilha, ainda podia custar. Sou dessa geração. Uma geração de quando se você perdesse no cinema o filme para assistir, você ia ter que esperar, meu irmão. E quando chegasse na locadora, você não ia alugar, porque tinha fila de espera. Não tinha onde baixar. Não tinha Netflix, não tinha YouTube. Você esperava. Hoje a gente não espera. Você pedia a menina namoro no sábado à noite e ia receber a resposta na segunda-feira no colégio. Você ligava várias vezes para a casa dela ou dele, esperando uma hora que o pai ou a mãe não atendesse, que a pessoa atendesse. E batia na cara do pai e da mãe várias vezes. A gente era treinado a insistir, a não desistir, a esperar as coisas acontecerem. A gente sabia que as coisas não eram rápidas, mas a cultura do megabytes por segundo leva a gente a desistir. Porque o fruto não aconteceu rápido, a gente desiste, a gente para. Percebem isso, meus irmãos? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Uma outra coisa que leva a gente a desistir é a vida do outro. A vida do outro leva a gente a desistir. Eu tenho sempre falado também que Facebook pode ser uma grande pornografia na tua vida. No momento em que você se depara com o mundo, pornografia no sentido de que apresenta um mundo que não é real. A pornografia não é isso. Ela não mostra uma mulher e um homem perfeito, alguns até sem umbigo, sem nenhum tipo de mancha, com os dentes brancos. A pornografia mostra isso, um mundo que não é real. Pois o Facebook é a nossa pornografia, que mostra uma vida que não é real, onde está todo mundo bem, menos você, que é um miserável, que é um coitadinho de Deus, que é um patinho feio de Jesus. Está todo mundo viajando e a gente está aqui.
Ó, se dia 7 de janeiro você está aqui, meu irmão, você não está bem. Eu esse ano não viajei, eu estou aqui. Você olha a vida, está todo mundo na Europa, está todo mundo viajando, passeando, tirando foto de pôr do sol, e a gente, mais que o sol se põe, a gente nem vê. A vida do outro. A gente olha para a vida dos outros e aí vai desestimulando, vai parando, vai dizendo, não consigo, não chego. Não adianta. Entende? Falei do youtuber, né? É isso aí, você vê a pessoa ficando rica de uma hora para outra. Vê o pessoal mostrando que está rico também, porque também tem isso. Tem um cara que está ficando rico e tem um cara que está mostrando que está rico. Tem a família que está feliz e tem a família que está mostrando que está feliz. Você tem aquela experiência de uma pessoa que você conhece, você sabe que não está bem, mas quando você vai para o Facebook dela, parece outra pessoa. Você fica, rapaz, que cara de pau, a pessoa está postando isso. Tá uma bomba a vida dela, tá tudo se despedaçando na casa da pessoa. Ela tá no Facebook, maravilha. Deus é mais, beijinho no ombro, te amo. Isso vai gerando em quê? Naqueles que acreditam no mundo perfeito do outro. Vai desestimulando. A gente precisa parar de olhar para a vida do outro. Dizer, mas fulano com 25 anos já tinha isso, já tinha aquilo, já aquilo. O que é que importa o outro? Olha para ti. A tua vida é outra, a tua história é outra. Porque você está comparando a sua vida com a de alguém. Tem um episódio, meus irmãos, em João 21, quando Jesus já ressurreto aparece aos discípulos, naquele episódio onde Jesus conversa com Pedro e diz, Pedro, tu me amas. Aí Pedro, eu te amo, Jesus. Ele apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus está ali legitimando, reautorizando a liderança de Pedro, depois que ele tinha traído. Se Pedro, tu me amas, ele disse, eu amo, Jesus, apacenta as minhas ovelhas segunda vez. Terceira vez, Pedro, tu me amas, eu te amo, Jesus, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Aí ele fala lá para Pedro o que é que Pedro ia viver, o que é que ele ia passar, o que é a morte que ele ia ter. Depois você lê João 21. Aí Pedro está ali de novo sendo colocado como líder. Tem uma hora que Pedro faz o seguinte. Pedro olha para João. João, um discípulo amado. Dos poucos que ficou aos pés da cruz. Um discípulo que não abandonou Jesus em momento nenhum. Talvez tivesse passado pela cabeça de Pedro, né? Poxa, mas o líder deve ser ele. Esse cara que é o certinho. Não sou eu. Eu sou temperamental, eu sou tempestivo, eu traí, eu neguei, quer dizer, né? Eu neguei Jesus. 3, neguei. Deve ser João. Ele disse, e quanto a este? Olhando para João. Sabe o que é que Jesus responde para ele? O que te importa? O que te importa? Coloca o texto aí, pastor. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Quando Pedro ouviu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até o que eu volte, o que te importa, o que lhe importa? Siga-me você, vive a tua vida. Faz o que eu estou dizendo para você fazer, para de olhar para o outro. De se desaprovar olhando para o outro, ou de passar a se aprovar em cima da história de outras pessoas. Para de olhar para o outro. Quantas vezes, meus irmãos, tem sido necessário em aconselhamento dizer para as pessoas, para de olhar para a vida dos outros. Porque as pessoas se comparam o tempo todo, e isso tem feito as pessoas pararem, desistirem. Porque diz, mas o outro conseguiu mais fácil, o outro não passou por isso, mas Deus não pediu isso para ele, o que te importa? Ele, você, siga-me, faz o que eu estou dizendo para você fazer. A sua história é a sua história, a tua linha de chegada é uma, a tua linha de largada é tua, não é igual do teu irmão. Vocês têm dúvida disso? Vocês têm dúvida disso? Não pare. Quantas vezes, talvez o Diego tenha visto pessoas passando e ele não passando, ou tenha passado por dificuldades na hora de não parar. O não parar foi o que fez o Diego chegar onde ele chegou. Se você para, você fica se comparando com os outros, fica olhando para a história dos outros, você não vive a sua história.
A tua história tem a tua velocidade, tem a velocidade que Deus tem para a tua história. Não fica comparando, como isso é comum com irmãos. Porque sempre tem um irmão que é mais estudioso e tem os outros que não são tão estudiosos. Aí fica aquela comparação. Os pais mesmo comparam. Usam a vida de um como referência para o outro. Isso é um erro, meus irmãos. Olhemos para cada um de nós, para a nossa história, e vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Jesus olha para ele e diz: Pedro. Às vezes a gente acha que Jesus era meio grosso com Pedro, mas é porque Pedro precisava de uma palavra mais forte, sabe? Jesus está ali alinhando tudo, dizendo para ele: apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro vem com uma dessa e quanto a ele. Jesus, já conhecendo o coração de Pedro, diz o que para ele? O que te importa o que vai acontecer com ele? É a tua vida, é a tua história. Que possamos olhar para os outros para nos inspirarmos. Olharmos para a história de alguém e se inspirar com ela. Mas para pararmos porque estamos comparando com o outro, porque estamos em crise com o tempo da nossa vida, o tempo da nossa história, o tempo do nosso ministério, o tempo da nossa carreira, o tempo do nosso trabalho. Não, cada história é uma história. Amém, irmãos? Mas eu queria ir além com vocês. Porque não adianta a gente simplesmente olhar e dizer: tudo bem, eu vou apagar a cultura do megabytes por segundo. Não tem como. A gente é influenciado por isso. A vida do outro está aí na cara da gente o tempo todo. Com essa pornografia da vida perfeita das pessoas. E aí eu olho para Neemias. Porque Neemias tinha um desafio. Neemias foi um homem que saiu e voltou para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele começou uma obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Era o objetivo dele, era o alvo dele, era a meta dele. E ele começou a construir essa obra. Ele estava já perto de terminar essa obra. E os inimigos se levantaram. Está em Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 15. Eu queria que você lesse esse texto esta semana. Neemias 6, de 1 a 15. Neemias é atacado várias vezes. Mas ele não para. Ele é atacado várias vezes, mas ele não para, ele não desiste. São vários os ataques. Quando você lê o texto na calma, você vai ver. A gente não vai ter tempo para isso aqui agora. Mas eu queria destacar assim, o que fez Neemias não parar, porque talvez você possa se abraçar nisso. O que é que eu faço para não parar nesse ano de 2018? Eu vou me abraçar no que fez Neemias não parar. Se abrace com isso, meu irmão, e não pare. Alguém pode perguntar assim: pastor, mas não tem gente que está na coisa errada ali? Era para parar e não para? Pode ser, irmãos, mas a grande maioria das pessoas estão parando quando não deviam parar. A gente tem muito mais gente que para do que teimoso na vida. Gente parando, desestimulando, porque está custando. Muito mais isso. Então vamos saber o que fez Neemias não parar. E a primeira coisa que fez Neemias não parar foi ele estar atento ao mal. Ele estava atento. Quando ele estava lá no muro construindo e o pessoal chegou com lorota para ele, ele percebeu que era artimanha. Ele percebeu que tinha maldade. Ele percebeu que tinha ali veneno. Ele percebeu que aquilo era uma cilada. Olha o que diz o texto. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Neemias escreve na primeira pessoa, dando um testemunho. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes o mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e em todas elas eu dei-lhes a mesma resposta. Neemias está lá e os caras disseram: Neemias, vem cá, Neemias. Aí Neemias, estão querendo me pegar. E não desceu. Isso é cilada. E não desceu. Quantas vezes nós paramos porque temos caído nas ciladas? Não temos ficado atentos ao mal que nos cerca. Uma das coisas que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso foi qual, meus irmãos? Livra-nos do mal. O mal existe.
Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra coisas que estão no reino espiritual. Mas o reino espiritual usa pessoas para derrubar a gente. Usa pessoas para derrubar a gente. Usa gente do nosso lado para perturbar o juízo da gente. Para colocar o pé para a gente cair. Para desarticular a nossa capacidade de continuar. Ele usa. Usa pessoas para isso. E é importante que você esteja atento. Que você tenha esse discernimento espiritual para quando uma coisa estiver aproximando na sua vida, que é algo que você quer, uma cilada, que Deus lhe revele. Que você não esteja ali cumprindo sua carreira como Neemias estava. Aí chega um pessoal e diz, ei, vem cá. E você é feito bobão. Vai. E se quebra todo. Quantas vezes a gente já ouviu alguém dizer, mas eu não sabia que aquela pessoa ia fazer isso com a minha vida. Eu não sabia que aquela mulher era uma cilada. Eu não sabia que aquele pessoal ia beber naquele lugar. Eu não sabia, um bocado de gente se quebrou. Então a gente precisa buscar o Senhor, dizer, Senhor, livra-nos do mal. Quando o mal me cercar, me dá discernimento para não deixar este mal virar uma cilada na minha vida. A Bíblia diz que o inimigo ele anda em derredor, procurando quem ele possa tragar. A Bíblia também diz que o inimigo o que ele arma? Ciladas. E diz que são astutas ciladas para nos atingir. Então nós precisamos ficar atentos, espiritualmente ligados para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Em qualquer área da vida da gente, meus irmãos, a gente não pode baixar a guarda. A gente precisa saber que o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. E que se a gente não ficar esperto, atento e ligado com o Pai, para discernir as ciladas, a gente vai cair e vai parar. Percebe, irmãos? Uma outra coisa que fez Neemias não parar é saber o que estava fazendo. Você precisa saber o que está fazendo. Neemias sabia o que estava fazendo. Quando a galera diz, Neemias, vem cá, desce aí que a gente quer conversar contigo. Foi que ele responde para o pessoal? Estou fazendo uma obra grande. Não posso parar. Porque eu iria descer daqui para falar com vocês. Vocês estão querendo me distrair. Neemias sabia que a obra que ele estava fazendo era uma obra grande. Estou executando um grande projeto. Eu não posso descer. Sorry. Não vou. 4 vezes os caras foram lá. Vem. Ele disse, não. E não foi. Porque ele sabia a importância do que ele estava fazendo. Se você não sabe a importância do que você está fazendo, talvez você pare. Mas se isso faz parte de um grande projeto, você não para não. Você segue. Diz, eu sei o que eu estou fazendo. Vocês acham, meus irmãos, que quem vence, quem chegou num lugar distante, que a gente considera distante, não foi tendo vontade de parar? Foi tendo vontade de parar sim. Mas não parou, e um dos motivos é por ter consciência do projeto que estava fazendo, do que estava construindo. Vocês acham que esse trabalho da Candeza tem 14 anos é um trabalho fácil? Quantas vezes a gente pensa em parar? Só que aí vem, estou fazendo uma obra grande, não vou descer para falar com você, eu sei o que eu estou fazendo. Você precisa saber o que você está fazendo. Se você estiver simplesmente correndo uma corrida dos ratos na tua vida, sem saber o que está fazendo, aí qualquer coisinha faz você parar. Mas se você sabe o que você está fazendo, você sabe o que está fazendo? Quais são os teus projetos? Dizer, pastor, paro não. Eu estou construindo uma família. Não paro. Eu estou criando meus filhos, não paro.
eu estou construindo uma carreira profissional que vai ser bênção na minha vida, na vida de muitas pessoas, inclusive por reino de Deus. Não paro. Você sabe o que você está fazendo. Se não tem significado, digo para você, meu irmão, você vai parar. Neemias estivesse fazendo qualquer coisa, e os caras viessem lá e dissessem, Neemias, desce aqui. Ele, estou fazendo qualquer coisa. Para quem está fazendo qualquer coisa, larga o que está fazendo e vai. Mas ele disse, eu estou fazendo uma obra muito importante. Qual o termo que ele usa? Um grande projeto. Você precisa olhar para os seus projetos e perceber o quanto eles são grandes. Não é grande para os outros, não, para colocar no Facebook. Não é grande para você. É grande para o reino de Deus. É grande no reino espiritual. Projeto simples, desde o cuidado do corpo, ao cuidado da família, a tua vida profissional, teu envolvimento com a obra, com o reino e com a missão de Deus. Não, independente de qual seja, entenda que é um grande projeto. Envolvimento, trabalho voluntário, você vai e se prontifica para servir no ministério da igreja. Se você acha que aquilo ali é uma besteira, qualquer coisa você para. Mas se você entende que aquilo ali é um grande projeto, você não para. Você continua. Então entender o que estamos fazendo é fundamental para não pararmos. Talvez você precise ressignificar os seus projetos pessoais, porque se eles são fracos, você será fraco. Se os teus projetos são fortes e são grandes em valor existencial, você será forte, porque você entende. Tem uma frase de um filósofo, de um pensador, quem tem um porquê, suporta qualquer tipo de como. Se você entende o que você está fazendo, você não para não, irmão. Mas se você não entende, qualquer coisa faz você parar. Outra coisa que fez Neemias não parar foi equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. A gente não tem equilíbrio emocional, a gente para, a gente se desarticula diante das coisas, dos ataques, das falações. Sabe o que aconteceu aqui com Neemias depois disso? Depois que esse pessoal foi lá e ficou mandando ele descer, foi um outro pessoal com uma carta aberta difamatória. Eles foram lá com uma calúnia. Eles foram diante dos muros lá e disseram, a gente sabe o que você está fazendo na verdade é um motim. Está juntando o pessoal aí para se voltar contra Israel. E a gente vai dizer isso para eles. A gente está até sabendo, por intermédio de fulano, de que vocês fizeram um altar aí, que tu, Neemias, está ficando como rei. Tu está, na verdade, se rebelando contra o povo e contra o rei. Tudo mentira. Tudo mentira. Só para desarticular. Sabe o que ele responde? Ele não desce do muro, não, ele manda a resposta. Ele está aqui fazendo a obra aqui, os caras vêm, fala para eles que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá bom? Beleza, continua. Só fala para eles. Aí ele diz, eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Tchau. Vou continuar fazendo a minha obra, porque estou fazendo uma obra excelente. E eu sei que isso é coisa do mal, para me desarticular. Neemias podia ir lá do cima, é o quê? Estou fazendo reinadinho para mim? Ah, não é não, meu irmão. Peraí, agora você vai ver. Porque vieram os caras aqui 4 vezes aqui encher minha paciência, agora vem vocês com essa mentira? Já tinha parado a obra já, estava fazendo confusão, barraco. Estava fazendo barraco. Se desestabilizando emocionalmente. Ele mantém a pose e diz, manda avisar para eles que tudo isso que eles estão falando é baboseira, é invenção da cabeça deles. Vou continuar fazendo a minha obra. E a obra que Deus tem para mim. Quantas vezes a gente se desarticula emocionalmente por causa de um colega de trabalho que devia não existir. Por causa de um patrão que deveria ser empregado. Não é? Por causa de um parente que devia morar em outro lugar. Não é? A gente se desarticula. Você é daquelas pessoas de armar barraco, é? Sabe o que é armar o barraco, né?
Já ouviu falar, né? Equilíbrio emocional, meus irmãos. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus é comigo. Entendo a batalha espiritual que está em torno disso. E eu vou continuar fazendo, eu não vou parar. Amém? Mas uma outra coisa que Neemias fez Neemias não parar foi dependência de Deus. Porque quando os caras vão depois lá com outra estratégia para chamar Neemias para ir para o templo, os caras fizeram, depois vocês vão ler, rapaz, era gente querendo que ele parasse e ele não parou. Olha o que diz o versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora, fortalece as minhas mãos. Quando o povo chegou lá dizendo, está aqui a carta aberta, o senhor está fazendo confusão e tudo. Ele diz o quê? Olha a consciência do mal. Eles estavam todos tentando intimidar. E pensando eles que Neemias seria enfraquecido e não concluiria a obra. Eu, porém, orei. E disse, Senhor, fortalece as minhas mãos. Vocês conhecem aquela história de que um homem de joelho é muito difícil de você derrubar? Um homem em pé, facinho você derruba. Mas um homem de joelho, ou um homem já no chão, derrube. Dependência de Deus. Ele não simplesmente não faz o barraco, dá uma resposta com tranquilidade, como ele vai e ele ora. Ele diz, Senhor, fortalece as minhas mãos. Porque às vezes a gente está cansado. Os ataques vêm, a gente já está no limite da nossa força. E os ataques vêm e a gente às vezes larga porque a gente não aguenta carregar com alguém atacando. A gente aguentaria se não tivesse alguém atacando. Mas com alguém atacando falta força. E ele diz, Senhor, fortalece as minhas mãos. Peça força a Deus. Para que você não pare, que você continue. Por último, meus irmãos, Neemias precisou de coragem. Coragem para continuar. Chegou uma hora que os caras disseram assim, Neemias, está vindo um pessoal te pegar hoje à noite. E a gente quer que você se esconda no templo. A estratégia deles era que Neemias se escondesse no templo e depois passasse por covarde. Quando os caras viessem e dizer, cadê o líder de vocês? Ele fugiu. Cadê o líder de vocês? Está lá escondido no templo, com medo. Mas Neemias teve coragem. E Neemias respondeu para ele no versículo 11. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. E ele enfrentou o que tinha que enfrentar. Ele teve coragem de enfrentar. Porque os desafios na vida, meus irmãos, eles são muitos. Muitos. E quando eles se levantam diante de nós, nós precisamos de coragem. E dizer, eu não vou me esconder, eu vou enfrentar, eu vou lutar. Isso me faz lembrar o texto de Josué. Quando Josué diz, não fui eu que lhes ordenei, diz Deus a Josué, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Está faltando coragem? Está faltando força? Deus diz para você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, irmãos? E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Depois de todos esses ataques, depois de tudo isso, e de toda a insistência dos inimigos, e de Neemias de não parar, sabe o que aconteceu? A vitória.
Quando a gente não para, meus irmãos, a vitória chega no casamento, na relação com os filhos. A vitória chega. O que diz o versículo 15? O muro ficou pronto no dia 25 de Elul. Em 52 dias, o muro ficou pronto. Porque Neemias não parou. Ele continuou. Que você colha vitórias na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é contigo. E porque você não vai parar. Quando chegarem as coisas na sua vida querendo fazer você desistir, você diz: eu estou fazendo um grande projeto. Por que eu iria parar, descer para falar com você? Não vou. Eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou fazendo, não vou. Os inimigos vêm, que nós tenhamos discernimento para percebê-los. Que a gente continue. E que a vitória seja dada no tempo certo de Deus. Que diz o texto que nós lemos no começo? Se nós fizermos o bem, colheremos. Se não desanimarmos, não parem de fazer o que é certo. Vocês colherão frutos preciosos na vida de vocês. Amém?